Estamos iniciando mais uma letra nova, né? Nós já estamos nos aproximando já do finalzinho do alfabeto em hebraico, e nós estamos iniciando uma aula sobre a letra cujo valor numérico dela é 200. Nós estamos na segunda letra das centenas e, portanto, nós estamos entrando na letra que se chama Reish. Reish é o nome da letra, ok? Valor numérico dela, 200. Lembra o alfabeto dividido em unidades, dezenas e centenas. Então nós estamos praticamente na antepenúltima letra. Depois dessa letrinha de hoje, estava mais duas letras que nós vamos estudar, concluindo então todo o alfabeto em hebraico. Não apenas o alfabeto, como a numerologia e o impacto que a letra causa no nome de uma pessoa. A letra que a gente vai estudar hoje é a letra R, certo? A letra Reish, cujo valor numérico é 200. Vamos visualizar essa letra, vamos recapitular as letras que nós já estudamos até agora, para a gente entender exatamente o que isto significa, ok? Então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir aqui. Isso, muito bom. Vocês estão aqui comigo? Nós estamos vendo agora a letra Reish, certo? 200. Esta é a figura da letra Reish. Então, aqui nós temos na primeira linha de 1 a 10, né? O Aleph, Beit, Gimel de 1 a 10. Na segunda linha a gente tem de 20 a 80, tá certo? Aqui é 80, então você tem 20 final, Lamed 30, Mem 40, 40 final, 50, Nun final, 50 final, Samach 60, o Ain, que é a letra 70, e o Pei, que é a letra 80, tem um Pei final, e a letra Tzadik, aqui embaixo já é 90, 100 e 200. Então 90 é Tzadik final. A letra Kuf, que a gente estudou na aula passada, na semana passada, que é a letra que tem valor numérico de 100, e agora nós temos a letra Reish, que é essa letra que nós estamos estudando agora. Esta letra, o que ela representa? Então vamos recapitular um pouquinho a onda que a gente estava indo aprendendo com as letras, visualizando aqui. Então, a letra Sama, que a gente falou que é segura, Ayin, a gente falou que é aquela visão, lembra? Essa última letrinha que está aqui, é a letra Ayin, tá certo? Essa letra Ayin, a gente falou que é uma visão profunda que a pessoa ela tem das coisas, tá certo? Depois a gente falou que a letra Pei representa a boca, e aquilo que entra, aquilo que sai. A gente falou que a vida e a morte estão na boca, desde o lado interior, lado exterior. Depois a gente chegou no nível da letra Tzadik. Tzadik a gente falou que é o justo, aquele que caça seu lado negativo, tá certo? Aquele que está sobre o lado negativo, que está segurando com rédeas, quer dizer, uma pessoa que ela é justa, ela faz exatamente o que é correto, sempre faz aquilo que é correto, isso é chamado justo. E da letra justo a gente foi para a letra Kadosh, Kuf. A letra Kof, que a gente falou que é a letra que representa uma pessoa santa. E santo a gente falou que ele é distinto, ele é separado. A gente falou que é aquela pessoa que circunda e tenta alcançar o nível mais alto da montanha, tá certo? A gente falou que Kof representa o Kadosh, uma pessoa que ela é diferenciada, não por fazer apenas o bem, ela faz muito mais do que necessita, e por isso ela ganha o título de Kadosh. E agora a gente vai ver a letra que representa o Reish, que Reish significa que esta letrinha que nós estamos vendo aqui, ela representa, antes de mais nada, ela representa a cabeça, ok? Cabeça é o topo, é chamado de Reish. Aliás, em aramaico, cabeça é exatamente o nome da letra. Reish é cabeça em aramaico. Já em hebraico a gente pronuncia Rosh. Acabamos de sair, por exemplo, dos dias do ano novo, em hebraico é chamado Rosh Hashanah, cabeça do ano. O início do ano é chamado a cabeça. A cabeça é a primeira coisa que é criada. A gente sabe que até mesmo uma criança, quando ele está dentro da barriga, só a primeira coisa que é criada, a cabeça, depois vai se desmembrando os demais membros, quer dizer, a cabeça, né, é o início. Então, início e cabeça
começa com a mesma letra que é Reish. Reish em hebraico cabeça, em aramaico cabeça, Rosh em hebraico cabeça. Também é a palavra de Reshit. Reshit é o início de tudo. A cabeça é o início, certo? Por exemplo, na Bíblia, quando a gente fala Bereshit bara Elohim, no início Deus criou, então Be é no, certo? O artigo no, aí Reshit é início. Então, a letra Reish, ela nos remete à cabeça, tá certo? E quando a gente fala a cabeça, a gente está falando em todos os aspectos. E aqui no caso, mais especificamente, depois que a pessoa lá atingiu um nível de Kadosh, depois que ela atingiu um nível que ela já era santa, quer dizer, distinta e separada, ela está fazendo mais do que a lei manda, tá? Aí então ele vai alcançar o topo. Então o Rosh significa agora ele vira líder, cabeça, sabe? A pessoa pode ser justa, tzadik, que é a letra 90. Ela pode fazer mais do que a lei manda e se tornar uma pessoa santa, distinta, separada. As pessoas apontam que ele é um Kadosh. Então qual é o próximo passo? O próximo passo é se tornar líder. Líder ao ponto de ser nomeado como cabeça. Quando a gente fala cabeça, a gente diz que não existe dois reis para um governo. Certo? Num governo tem que ter apenas um mandante, não tem dois presidentes num país. Cabeça só tem uma. Certo? Essa é a ideia. Então, aqui para a pessoa ela ganhar esse nível de cabeça, estamos falando do nível máximo cume da montanha, com a pessoa que estava circundando na letra Kuf, estava através dos seus atos atingindo reconhecimento do povo ao ponto de ser distinto e separado. Kadosh, a gente falou santo. Aí qual é o próximo passo? É chegar no nível de cabeça. E aqui entende-se como cabeça, como liderança. Tá certo? E a liderança é algo que você trabalhou de uma maneira árdua, não é aquela coisa que você herdou. Estamos falando de uma liderança conquistada. Que você teve muito trabalho, teve muita dedicação, você teve muito empenho, tá, para poder fazer o que é certo, chegando no nível de tzadi, fazendo mais do que é certo, chegando no nível de kadosh, distinto e separado, ou santo, que a gente diz. Então a pessoa ela consegue chegar na letra Reish, que é o Rosh, que é o topo, é o cume da montanha, e tornar-se líder, tá certo? Então esse é o lado positivo da letra Reish, que mostra que é um cara cabeça, que é um cara que alcançou, e todos apontam ele como tal. Quando a gente diz cabeça, né, onde todos os outros órgãos estão conectados a ela. Assim também essa pessoa, que ela é chamada de Rosh, que ela é chamada de cabeça, se ela alcançou esse nível, então é o mesmo que seria a mesma coisa que dizer que todos dependem dele, assim como todos os órgãos dependem da cabeça. Então assim também todos os súditos, enfim, os discípulos ou os residentes de um lugar onde tem um presidente, tá certo? O presidente ele rege as regras, a gente vai atrás da cabeça. Então, isso quer dizer esse nível positivo da palavra, da letra Reish, que representa a cabeça. Veja, ao mesmo tempo que a letra Reish representa uma pessoa de alto nível, estamos falando aqui, pelo menos em termos espirituais, que a gente está querendo dizer, cabeça, líder, etc., o lado negativo da letra Reish mostra exatamente o lado muito baixo, contrário da cabeça, um nível muito, muito, muito inferior, muito baixo. E nós já falamos essa palavra antes, e nós vamos explorar ela hoje, que é chamado o nível de Rash. Rash é um dos nomes que se dá ao pobre. Tá certo? Pobre em hebraico, você pode falar Ani, com Ain, se escreve com a letra Ain, quer dizer, 70, 50 e 10, quer dizer, as letras que compõem a palavra Ani, com Ain significa pobre. Não confundem Ani com Aleph. Ani com Aleph é eu em hebraico. Ani com Ain é pobre em hebraico. E a gente já viu também quando estudamos a letra Dalet. A gente falou que Dalet significa a pessoa que não tem. Deleite, ela não tem nada. Quer dizer, quem não tem é um pobre. Então, Dal em hebraico, D-A-L, Dal. Ou simplesmente em hebraico as letras Dalet e a letra Lamed. As duas primeiras letras da palavra Dalet, sozinho, D-A-L, Dal significa uma pessoa que ela é pobre. Mas você tem mais duas maneiras de falar pobre, Evion e Rash. Rash é um nível bem pobre. Sim.
Sabe, Rash é bem pobre. Aquele nível de pobreza que a pessoa já perdeu a espiritualidade. E nós vamos ver isso já, vou mostrar para vocês a diferença que tem entre duas letras que são muito semelhantes, que é a letra Reish, que a gente está estudando agora, e a letra Dalet. É muito semelhante essas letras. Acontece que o Dalet tem um cotoquinho que sai do lado direito, e o Reish não é arredondado, tá certo? Então vamos visualizar essas duas letrinhas no nosso, nossa lousa, vamos chamar assim. Então vamos lá. Olha só, por exemplo, você pega aqui a letra Reish. A letra Reish, nessa parte daqui, ela é arredondada, tá certo? Olha agora a letra Dalet. A letra Dalet, ela é parecida com o Reish, só que tem um pedacinho aqui que sai do lado direito, tá certo? Um toque, a perna, ela sai quase no final. Não é atada à cabeça igual o Reish que a gente está estudando. O Reish, ele simplesmente é como se fosse se você for pegar a figura dele, é como se fosse um berrante, tá vendo? Tem aqui a parte, é como se fosse um shofar, né, que a gente chama, aquilo que se toca no Shoshaná. E tem um porquê disso também, que ele é assim, porque ele traz o fluxo de cima para baixo, tá certo? Quer dizer, uma pessoa, aquela cabeça, tá certo? Então a cabeça, então você vê que a cabeça dela é longa, depois isso aqui ele curva e vai afunilando, até que chega a gotejar aqui para baixo, quer dizer, ela traz de cima para baixo. Ok, mas isso é um lado. O outro lado é que a letra Dalet, que vocês estão vendo aqui, que é muito parecido com o Reish, ela sai do lado direito. E o que sai do Dalet, do lado direito? Quando a gente coloca o Dalet e o Reish um do lado do outro, é como se o Dalet ele viesse aqui, tá certo? E tivesse um pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui, que sai, vamos ter uma imaginação fértil, ok, pessoal? Vamos lá. Vocês estão vendo o Reish. Agora, para fazer do Reish um Dalet, tem que fazer essa saidinha aqui. Essa saidinha, esse cotoco de tinta que está aqui, é como se fosse a letra Yud. É uma letra Yud pequenininha, tá certo? Que sai das costas do Reish para poder virar o Dalet. Por isso, pessoal, não sei se vocês conseguiram visualizar, né? Imagina, você coloca aqui a letra Yud aqui para fora, né? Virada. Ela vai deixar de ser Reish e ela vai virar simplesmente a letra Dalet. Tá certo? E daí, qual a diferença entre o Reish e o Dalet? Tem uma diferença muito grande. Como é que fala a pessoa que ela é pobre, mas ela ainda tem espiritualidade? Ela é chamada de Dal, é a letra Dalet. Dalet porque ela ainda tem aquele Yud, ela tem espiritualidade ainda. Mas uma pessoa que ela já caiu, ela está sem a espiritualidade, ela está no nível tão baixo, então que ela é chamada de Rash. Aquela chamada de paupérrimo, Rash, uma pessoa que perdeu a espiritualidade. Então o Reish e o Dalet, então tem essa característica. Enquanto o Dalet ainda tem a espiritualidade, estou falando no lado positivo, né? O Reish no lado negativo, é aquela pessoa que perde essa espiritualidade. Por isso também, pessoal, esta é a letra que a gente está estudando, não apenas do pobre, como também a letra que inicia a palavra perverso, uma pessoa má, uma pessoa ruim, uma pessoa que gera medo. Então, a letra R aqui, no caso, do lado negativo dela, ela representa uma descida, sabe? Quando você desce para o nível mais baixo possível. Enquanto no positivo ela representa o topo, a cabeça. No negativo, é aquela pessoa que ela desce, ela saiu completamente, ela virou Rash, virou paupérrima, pobre de espírito, uma pessoa que desceu e está seguindo um caminho baseado no seu livre-arbítrio tão ruim, mas tão ruim, aliás, ruim começa com R também, ó, com a letra B, tão ruim, tão má, então que aquilo ela se torna uma pessoa de baixo escalão, uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, uma pessoa que estremece as pessoas. A gente vai ver que esta letra, pessoal, em palavras em hebraico, várias palavras que nos remete a medo, a gente vê essa letra Reish presente. Por exemplo, quando você fala trovão, raios, tudo em hebraico tem essa letra Reish no meio.
Porque esse poder, veja, por um lado a cabeça, o cara tem o dom, mas se ele quiser ser ruim, ele consegue chegar num nível tão baixo, tão perverso, que ele acaba estremecendo, ele acaba gerando medo, simplesmente. Acaba gerando medo entre as pessoas. Então, você tem, por exemplo, trovão em hebraico era aram, rash é barulho em hebraico, tudo começa com a letra reish. Rad, por exemplo, é tremor de terra, começa com a letra reish. Ventos fortes, ruach, chamado. Entendeu? Barad, por exemplo, granizo, né, que é aquelas chuvas de granizo que caem. Barak, que é o próprio relâmpago em hebraico, você tem a letra R no meio. Certo? Assim eu só estou mostrando para você shofar, o próprio shofar que a gente acabou de falar, que é aquele berrante que a gente toca no Shoshana, o shofar. O shofar também tem a letra R no fim, né? Porque mostra de novo um tremor, certo? Como diz o versículo, será que vai soar o shofar na cidade e as pessoas não vão estremecer? Quer dizer que o rei, ele tem esse dom de estremecer, né? Então isso que a gente estava falando, porque ele gera um certo medo por conta da liderança. E assim então, uma pessoa que é cabeça, tá certo? A gente tem reverência para eles, na verdade. A gente tem um certo medo. Qualquer líder você tem medo. Você vai se encontrar com qualquer presidente, você vai estar estremecido, né? Você vai ver um rei, você vai estar estremecido. Quando você está diante de um professor, você sabe, o diretor ou o chefe, o teu chefe, o dono da empresa, etc. Quando você vai falar, a gente tem aquela reverência, né? A gente tem aquele temor, a gente tem aquele medo, porque você está indo falar com cabeça, você está falando agora com o dono da empresa, né? Então, existe um tremor básico quando você se dirige diante de uma pessoa que é cabeça ou diante de um perverso. Né, que os dois é o lado positivo da letra Reish, que é o Rosh, que é a cabeça, e tem um lado negativo, que representa o Urachá, né, a pessoa perversa, ou Urash, que é uma pessoa paupérrima. A gente sabe que isso também gera um certo temor, né? Gera um certo temor. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não trocar a letra Reish pela letra Dalet. Tá certo? Porque o Dalet, querendo ou não, que é a letra D, que é a quarta letra do alfabeto, ela tem aquele pedacinho que sai, né? E aquele Yud, aquele lado espiritual que sai na letra Dalet. Isso faz dela ser um Dalet, tá certo? Que é o lado positivo que a gente está falando. E enquanto você pega essa letra e você desenha ela mal, por exemplo, se você não colocou esse pedacinho sobressalente à direita e você simplesmente arredondou, você muda o D pelo R, e mudar o D pelo R pode sair uma coisa gravíssima. Então, por exemplo, há uma frase na Bíblia que consta o seguinte, a gente fala, faz parte das orações, um trecho da oração muito importante, dentro do judaísmo, que é a frase Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Quer dizer, escute Israel, Deus é o nosso Deus, Deus é um, tá certo? Então ela termina com Echad. Echad em hebraico termina com D, mudo, com a letra Dalet. E os sábios falam que quando você pronuncia essa frase, você deve pronunciá-la de maneira tal, onde se expressa o Dalet de uma maneira forte. Chad. Você tem que falar assim, sabe? Chad, de uma maneira forte. Por quê? Para não sair R. Porque se sair, ao invés de Echad, sair Acher, em vez de DR, D, Echad é um, Acher é outro. Imagina, Deus é um, Deus é outro. Se você fala outro, isso é uma coisa, uma heresia, então tem que tomar cuidado. E a verdade é a diferença que tem entre uma pessoa que ela pode se elevar e uma pessoa que ela não tem como se elevar. Então, por um lado, o lado de Reish, Rashá, mostra que é uma pessoa perversa, que ela perdeu a sua espiritualidade, certo? Mas, por outro lado, o Reish, ele mostra que ele é cabeça. Você tem aquela área interior dele que está totalmente vazada, que você pode voltar, sempre tem retorno, a pessoa ela pode sempre voltar, tem maneiras de como ela alcançar, de como ela pode chegar lá. E a gente vê também que, eu vou mostrar para vocês essas palavras em hebraico, só para vocês verem bem escrito, e como que muito parece o outro com o errado, e também a figura do Reish, que vem logo depois da letra Kuf. Vamos dar uma olhadinha, tá certo? Vamos dar uma olhadinha comigo. Bem, olha só. Aqui nós temos a palavra Acher.
Acher em hebraico significa outro. Aqui tem a palavra errado. Vocês estão vendo? As duas primeiras letras são iguais. A última letra aqui é o Reish, é o R, e a última letra aqui é o D. Aqui é um, aqui é outro. Então, quando você fala Deus é um, você tem que falar errado, com D, não Acher. É R, aqui, R, Acher, esse R, né, sai o som de R, né? O R aqui mostra que é outro, aqui mostra que é um. Tá? E aqui eu queria mostrar para vocês isso aqui. Ó. A gente estava falando sobre tremor, trovão, etc. Tem essa letra Kuf e Ureish, tá vendo? Olha só. O que está escrito aqui embaixo, Sheker, essas três letras juntas, significa mentira em hebraico. Você pega a letra Shin, que a gente não estudou, que é a próxima letra que a gente vai estudar. Tá certo? A letra Kuf que estudou na aula passada e a letra Reish, juntas, elas ficam da palavra Sheker. Sheker é mentira. Tá certo? Veja o Kuf. O Kuf que a gente estudou, ele tem uma anteninha pequenininha. Vocês estão vendo que ela tem uma anteninha focada ou direcionada para o Reish. Tá certo? Já o Reish está com a face não virada para o Kuf. Então, o que nós sábios falam? Nós sábios falam o seguinte, olha só. O Reish, tá? O Urachá, a pessoa perversa, ela não quer olhar o Kadosh, ela não quer ver uma pessoa santa, tá certo? Mas o santo, a pessoa que é Kadosh, ele quer sim olhar o Reish, e ele estica a anteninha para o Reish. Ele falou, cara, você pode sair do nível mais baixo, que o Urash representa, Rash, que significa pobre, ou Urachá, o perverso, e você pode se elevar e se tornar Rosh. Por isso o Kuf, ele pega na sua cabecinha, ele tem uma anteninha direcionada para o Reish, mostrando para ele, olha, você pode ser cabeça ainda, você não precisa ser perverso, tá certo? Então o que a gente viu até agora dessa letra Reish? A gente viu o seguinte, o valor numérico da letra Reish, ela vale 200. Nós falamos que ela representa o que? A cabeça, a liderança, a conquista, a expansão, de cima a baixo. Quer dizer, ou o lado, ou você sobe, você se eleva para o cume da montanha, ou você pode chegar no nível mais baixo. Em hebraico, Rosh significa cabeça, e Rash significa paupérrimo. Reish, tá certo? É a palavra em aramaico que a gente chama o nome da letra, que é Reish, que também significa cabeça, tá certo? E Rashá significa uma pessoa perversa, uma pessoa ruim, certo? Falamos de pronunciar o R e o D, fazer uma pronúncia, tem que pronunciar o R e o D de uma maneira clara, clássica e objetiva, ao ponto que soa Acher e não errado, tá certo? E vimos também a figura do Kuf e o Reish, porque elas estão juntas, seguindo a sequência. Depois que você chega ao nível de Kadosh, depois que você chega a uma pessoa destacada, você automaticamente ganha então status de liderança. Nós vimos também que essa letra ela está em várias palavras em hebraico que representam um certo medo. Que nós falamos que a liderança causa medo, tá certo? A liderança causa um impacto grande, onde a pessoa ela se emociona e ela fica realmente com reverência diante de uma pessoa que ela é líder, ou de uma pessoa perversa, também a pessoa ela se estremece. Por isso as palavras começam algo que nos amedronta, tudo tem, a gente vai encontrar bastante a letra Reish nessas palavras que a gente falou, trovão, enfim, a gente falou sobre tremor de terra, enfim, né? Então tudo a gente vê isso claro. Agora, a letra Reish, vocês lembram que eu cheguei a falar em uma das aulas, sem dúvida alguma, que existem letras com pontinhos e sem pontinhos. A letra Reish é uma delas também, tá certo? Então, essas letras se chamam Beget Kaporet, tá certo? Eu vou explicar para vocês o que é isso. A letra Beit pode ser escrita com Veit ou Beit, sem pontinhos, com pontinhos. A letra Gimel com pontinhos, sem pontinho. Nós falamos que essas 7 letras que têm pontinhos e não pontinhos, sem pontinhos e com pontinhos, elas representam 7 dias da semana que Deus criou, com cada uma dessas letras, na ordem certa, Beit, Gimel, Dalet, Kaf, Pei, Reish e Taf. Com cada uma dessas letras, Deus criou um dia da semana. A letra Reish, que é a penúltima letra dessas 7, né? Então foi quando Deus ele criou na sexta-feira, porque a criação começou no domingo, então a letra Beit representa domingo, a letra Gimel representa segunda, e a letra Dalet representa terça-feira, o Kaf representa a quarta, o Pei representa a quinta,
O Reish representa a sexta que a gente está estudando, e o Taf, que é a última letra do alfabeto, que também tem pontinho e sem pontinho, ela já representa o sábado. Agora, essas letras que são com pontinhos e sem pontinho, nós falamos que tem um lado forte e tem um lado fraco. Vocês vão lembrar que a gente falou isso bastante sobre a cura de Deus, a cura do homem, o Pei e o Fei. Lembra que a gente estudou isso lá na letra Pei? Então tem o lado forte e tem o lado fraco, tá certo? O lado forte e o lado fraco. Por quê? Porque na verdade o dia é composto de dia e noite. Certo? Dia é o lado forte, noite é a fraqueza, a escuridão. Então cada um dos dias da semana tinha algo que representa algo muito forte e o seu oposto que representa o lado da ausência de luz, a escuridão, etc. Porque o dia foi dividido, a grosso modo, em 12 horas, 12 horas, 12 horas dia, 12 horas noite. Num dia representa força e positividade, enquanto a escuridão representa o lado fraco, etc. Tá? Então agora, a letra Reish, o que ela representa no seu lado positivo, no seu lado negativo, nesse assunto que a gente está falando de noite e dia? Então ela representa o sêmen significa a semente, né? O sêmen é aquilo que vai brotar, aquilo que vai surgir, aquilo que vai nascer. Então isso representa o lado positivo dessa letra R, o R com pontinho, então ela representa o semear, a semente, a plantação. Em contrapartida, o lado escuro da letra Reish representa o deserto. O deserto é um lugar árido, um lugar onde não cresce nada, onde não tem como plantar. Tá certo? Essa é a diferença que tem entre o Reish com pontinho e o Reish sem pontinho. Quer dizer, um representa o lado positivo e o outro representa o lado negativo. Enfim, esta letra no nome da pessoa. Vejamos a letra Reish, o nome da pessoa, que a pessoa ela tem que ficar ligado. Quando o R aparece no nosso nome, tá certo? Que é o que a gente está... A letra Reish, quando ela aparece, então a pessoa tem que saber que se a gente está diante de uma pessoa que ela tem uma grande capacidade de liderar, tem uma pessoa que ela tem uma capacidade de liderar. Em outras palavras, ela tem posição, ela consegue se impor, uma pessoa dura, tá? Porque a liderança exige da pessoa ela ser dura, tá certo? Então ela é cabeça, então ela é conquistadora, tá? E ela pode usar isso aqui para o lado negativo, obviamente, tá certo? E ser terrivelmente aplicado para as coisas com perversidade, que também para ser uma pessoa dura, uma pessoa que impõe medo, etc., por conta da tradição dele. Quer dizer, essa é uma pessoa que ela tem liderança, e essa liderança, obviamente, tem que ser aproveitada para o lado positivo, né, para coisas boas, mas é uma pessoa que ela pode, Deus os livre, ao invés de assumir o topo em todos os sentidos, não apenas de liderança, mas o topo de conduta, então ela pode ter o topo de liderança, mas com uma conduta zero, uma conduta baixa, paupérrima, miséria. Estou falando em questão na personalidade miserável, pode ser uma pessoa muito de baixo escalão, que mexe por conta do poder que ele tem, estremece as pessoas através de atos radicais, etc. Né? Então essa letra indica que a pessoa ela tem essa característica. Curioso ou não, agora me veio à cabeça, e você pega, por exemplo, até a própria figura da Segunda Guerra Mundial, Hitler, tem essa letra R também, no fim, quer dizer que você tem o lado do poder, você tem um lado do poder negativo, né? O que isso pode influenciar, o que isso pode gerar, a coisa negativa que isso pode trazer. Tem a ver com uma pessoa que ela tem a capacidade de liderar, uma pessoa que ela tem a capacidade de plantar e semear, quer dizer, uma pessoa que ela tem influência sobre as pessoas. A letra Reish mostra uma pessoa que ela é cabeça, uma pessoa que ela tem influência sobre as pessoas, tá certo? E, obviamente, ela tem que utilizar tudo isso que ela carrega para o lado positivo, que aí então vai perdurar o ápice de uma pessoa que que carrega essa letra no nível mais elevado, ou, se Deus nos livre, ele optar para, através do seu livre-arbítrio, de usar da sua influência para o mal, então isso vai fazer ele realmente chegar lá no nível mais baixo possível que pode existir,
de acordo com o seu livre-arbítrio de ação, isso pode gerar exatamente o contrário. E aqui a gente terminou, nem dá para começar a falar sobre as letras, mas aqui a gente viu mais uma vez um pouquinho sobre as letras em hebraico, a figura das letras, o impacto que tem no nome, a numerologia, enfim. E se Deus quiser, na segunda que vem, o dia de Yom Kippur, dia do perdão, não haverá aula tão pouco, nós voltaremos a se encontrar, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, ok? Muito obrigado a todos que participaram, bom fim de tarde para vocês.